Hoje eu vou responder essa pergunta aí. Por que pastores se inspiram em Barrabás? Foi uma pergunta que um amigo meu fez. E o sentido que ele fez essa pergunta, eu acho que esse vídeo talvez vai ser um pouco mais rápido do que os outros. Mas eu sempre me surpreendo com a capacidade que eu tenho de fazer um vídeo ficar maior. Ele pergunta essa pergunta no sentido de, por exemplo, a pessoa teve uma vida inteira errada, tipo, sei lá, fez todo tipo de coisa ruim, sei lá, foi um assaltante, matou, roubou, fez coisas ruins, atrocidades com mulheres, esse tipo de coisa. E aí ele vai lá e só porque leu a Bíblia acha que vai pro céu. Essas são as palavras dele. Então eu achei essa pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que vale a pena, né? Tipo, você parar para refletir, porque talvez seja uma coisa que seja natural no subconsciente das pessoas. No vídeo anterior eu falei como que Jesus se torna um ídolo. E a gente percebe que essa pergunta dele é um pouco desse reflexo do cristianismo cultural. Esse cristianismo cultural, ele acaba fazendo com que as pessoas entendam o quê? Que basta você ser uma pessoa boa, basta não ter feito nada errado, basta nunca ter roubado, matado, abusado de ninguém, que você tem o seu lugar garantido no céu. Afinal, você é uma boa pessoa. E as escrituras dizem ao contrário. Até porque quem define as coisas, o que é certo e errado, é o próprio Deus. Correto? Ao ponto de que, por exemplo, se você não acredita em Deus, você não consegue nem definir o que é certo e o que é errado. Você vai apelar para o relativismo. Só que se for apelar para o relativismo, você não consegue nem dizer que o que Hitler fez foi errado. E aí você começa a cair em coisas muito perigosas, porque você cai no relativismo moral. E existe uma verdade objetiva, existe um certo e errado objetivo, existe um bom objetivo. E esse bom é o próprio Deus. E a graça comum de Deus, né, é o que permite com que você, tudo que você experimentou de bom na sua vida, todo momento de alegria, de felicidade, todo aquilo que é agradável que você já experimentou, ou até mesmo aquilo que foi ruim, mas que na sua percepção, mas acabou sendo algo bom depois, você experimentou graças à bondade de Deus. Porque se não fosse a existência de Deus e a graça de Deus derramada no mundo, só existiria desgraça, fogo, inferno e não existiria nada, na verdade, né? Que ele é o próprio bom. Só existe o bom porque Deus é bom. Ele é o sumo bom e ele que faz as coisas serem como são. Só que aí é um papo bem filosófico já. E a gente aprofunda muito isso na filosofia. E antes que você pergunte, que seja curioso, eu não sou estudante de filosofia, sou estudante de engenharia. Mas eu gosto bastante de filosofia. Eu tenho alguns livros de filosofia, mas não vou pegar eles agora para mostrar. Mas tem bastante livros legais, eu gosto. Enfim, voltando para o assunto. Então o grande ponto aqui é: o Barrabás é você e eu. Barrabás não é só o pastor que estava lá e antes de se tornar pastor ele era, sei lá, traficante, bandido, assaltante de banco, assassino. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer pessoas que, cara, mudaram de vida. Eram traficantes e se tornaram pregadores. Então Deus é o único capaz de fazer esse tipo de mudança, de trazer alguém que estava morto à vida. E você salvar, a salvação é o maior milagre, porque qualquer coisa que aconteça agora, sei lá, a pessoa ser curada de um câncer, ou ser curada de alguma enfermidade, ou algum estado, vai durar nessa vida. A pessoa vai viver o quê? No máximo uns 120 anos, mais ou menos. E olhe lá. Então, cara, você percebe que o maior milagre de verdade é você ver um pecador se arrepender, mudar de vida. Porque o ser humano é naturalmente orgulhoso. Então como que você consegue fazer uma pessoa que estava caminhando numa direção com tanto orgulho, com tanta altivez, com o nariz empinado e se achando às vezes, sei lá, o imperador do mundo,
a essa pessoa se arrepender e dizer: eu estava errado, minha vida está errada e eu não consigo sozinho, preciso de Deus para que Ele mude a minha vida. Esse é o maior milagre. Então, quando você fala essa questão, é só ler a Bíblia, não é só ler a Bíblia, porque você pode ler a Bíblia inteira e ir para o inferno. Você pode ir todos os dias no culto e ir para o inferno. Porque o que te salva não é o que você faz, mas é o que você é. E você, quando aceita a Cristo, quando nasce de novo, você é nova criatura em Deus. Então você morreu para esse mundo. O batismo é isso. O batismo é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem em Cristo Jesus. E é na vida dele, é por você já estar morto, que você está morto para o pecado, e aí você consegue ter a vida eterna por meio dele. Porque na nossa própria vida a gente não consegue, mas na vida que a gente tem em Cristo a gente consegue. E é nosso dever, essa vida que Deus nos deu, a gente ser também aqueles que vai refletir, vai ser aqueles que vai reproduzir e representar a Deus na terra, Cristo na terra. Então, é muito importante a gente ter tudo isso em mente na hora de fazer todas essas coisas. E a possibilidade de fazer isso nos permite alcançar a salvação que é imerecida. A possibilidade de nos aproximarmos de Deus novamente. Que vai dizer o apóstolo Paulo, né, que nós temos o privilégio de ser embaixadores da reconciliação de Deus com os homens por meio de Cristo Jesus, por causa do sangue de Jesus. Então não é por causa que ele leu a Bíblia, mas é por causa dele se arrependeu, ele reconheceu os pecados, de que sozinho ele não conseguia ser salvo. E a graça de Deus salva esse pecador, salva eu, salva você que está vendo esse vídeo. Aí, como que você sabe disso, né? Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer a Deus e ter seu coração transformado por Ele. E a partir do momento que você tem a fé vai testemunhar, né, a seu favor, né? Porque você não consegue ter fé se você não sem um Espírito de Deus, né, para te fazer alcançar esse entendimento, abrir seus olhos, seu entendimento, né? Então, a partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor, como seu Kyrios, de forma que você sabe que Ele é o dono da sua vida, porque antes dele você não tinha vida, você começa a ser transformado em resposta ao amor dele. Você enxerga esse amor, você é inundado por esse amor, aí os frutos do Espírito começam a nascer em você, porque você recebe o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo em você produz esses frutos, né? Foi o que eu ouvi uma vez, né? Não existe uma fábrica de laranja, existe uma fábrica que faz o suco da laranja, mas não a fábrica de laranja, porque o fruto, né, quem dá é a árvore, e é uma coisa que vem de Deus. Da mesma forma, né, o Espírito Santo ele gera esses frutos. A gente continua na comunhão com Deus, busca a Deus, e conforme Cristo vai crescendo em nós, e conforme nós vamos caminhando em direção a Cristo, né, de glória em glória, estatura do varão perfeito, nós somos transformados, remidos, e não é por nosso mérito que nós merecemos o céu. Nós não merecemos ele, só quem merece é Cristo, mas é a vida dele em nós, é o sacrifício que ele fez, é o cordeiro que morreu em nosso lugar, porque nós merecíamos o fogo do inferno. Independente quem seja você que esteja vendo esse vídeo, você merecia ir para o fogo do inferno, assim como eu. Mas Cristo Jesus sofreu, foi chicoteado, humilhado, zombado, teve as costas rasgadas, sofreu para poder falar todas as palavras na cruz, porque ele estava com os braços lá em uma posição terrível, com as costas arranhadas, com carne viva mostrando. Cada vez que ele se espremia para poder falar alguma coisa, ele sentia uma dor angustiante em todo o seu corpo. Ele chegou a suar sangue, né, no Getsemane, né, porque ele sabia a dor maior que ele ia sentir, não era nem essa dor física, mas era a dor da separação dele com o Pai. Foi a primeira vez, né, porque a Trindade sempre unida, né, aí imagina a dor que ele sentiu de todo o peso do pecado sobre ele. Que coisa terrível e angustiante, como que foi tenebroso isso. E aí o pecado se afasta de Deus. Aí vai lá e vai dizer, né, porque me desamparaste, né, e tal. Cara,
é uma dor que você não consegue imaginar sem você conhecer Deus todo, né? Toda essa questão da comunhão de Deus que é tão importante. E ele passou tudo isso por nós. Então, o que eu posso dizer em relação a essa pergunta, né? Por que pastores se inspiram em Barrabás? Nós deveríamos nos inspirar em Barrabás. Porque nós somos o Barrabás. Cristo morreu em nosso lugar. Assim como ele morreu no lugar de Barrabás, que era um criminoso, que merecia a morte. Ele morreu em nosso lugar, que somos criminosos, que cuspimos na cara de Deus todos os dias, que muitas vezes desprezamos os presentes que Ele nos dá, a vida, o tempo, tudo. Nós somos eternos devedores de Deus, Ele não nos deve nada. Então, essa é a reflexão que eu tenho para trazer para hoje, e a resposta para essa pergunta, de uma forma bem simples assim, né, de uma conversa normal, é que a verdade é que ninguém merece o céu. E da mesma forma, essas pessoas não mereciam. Então, o pior dos pecadores, a gente precisa sempre ter em mente também de nos conhecermos. Porque o apóstolo Paulo, ele se via como o maior dos pecadores. E ele, nossa, o homem para se orgulhar de obra que fez, era ele. Mas ele tinha plena convicção de que não foi porque ele pregou para a Ásia inteira, não foi porque ele pregou para mais multidões que todos os apóstolos, não foi porque ele fez mais do que os outros apóstolos que ele foi salvo, mas foi porque ele foi salvo pela graça alcançada pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. E é por essa confiança que ele chamava de apocradoquia, nessa ardente expectativa que mantinha ele com os olhos fixos no seu alvo, independente das circunstâncias em sua volta, independente se ele estava caminhando para ser decapitado. Ele sabia quem ele tinha crido, aquele que o encontrou e o salvou e deu um propósito e um sentido. Então, que Deus te abençoe e te transforme, porque assim como essas pessoas, esses criminosos precisam de transformação, nós também precisamos. Às vezes, o nosso vizinho só tem uma vida, um pecado que é um pouco mais visível, mais fácil de ser enxergado. Mas a verdade é que todos nós carecemos da graça de Deus e precisamos ser, sim, transformados, porque nós não merecemos o céu. Mas esse é o Evangelho, a boa notícia de que nós, sem merecermos algo tão grandioso, o próprio Deus veio no mundo, se humilhou por amor, para que por meio disso a gente possa alcançar a vida eterna, que é conhecer também o seu Cristo, conhecer Jesus. Então, essa é a mensagem para hoje, que você possa conhecer profundamente o seu Deus, que fez essa obra tão grandiosa para que você pudesse ter vida eterna, para que você pudesse se reconectar com Deus, porque viver a vida inteira preocupado apenas em ir para o céu, para o inferno, é um desperdício da fé, porque você esquece do relacionamento. Eu não consigo nem... Eu geralmente sempre faço uma analogia com casamento, mas nesse caso em específico eu não consigo entender, não consigo fazer uma analogia. Aí é até complexo, sei lá. Talvez o mais próximo seja, sei lá, você é casado e você só quer ter um filho. Aí depois você tem um filho, você deixa sua esposa ou seu marido de escanteio pro resto da sua vida, você fica lá só com seu filho, porque era o que você queria, era o filho. Era o resultado da união, mas não a união em si, não a comunhão em viver a bênção, né, de ter esse filho ao lado do seu marido e desfrutar como uma família. Eu acho que é o mais perto, mesmo assim ainda é um pouco meio esquisito, mas você entendeu o exemplo, né? E então essa é a reflexão que eu quero para trazer sobre isso. Nós somos Barrabás, você é o Barrabás, e tem até um louvor sobre isso, né? E então que Deus, ele conceda graça a cada um de nós e nos transforme gradativamente, porque é o amor dele que nos transforma, que a gente primeiro vai ser transformado por Deus, e a resposta, né, a esse amor, por amar a Deus, a gente acaba mudando de vida, sendo transformado através do Espírito Santo, né, que vai dar fruto e tal. E é tudo uma resposta. Não é apenas um manual de seguir regras, né? É o que uma vez a gente aprende, né? Que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque as outras religiões são um contrato. Você faz isso e recebe isso. A fé em Deus não é assim. A fé em Deus é: eu sou um Deus rico, misericordioso, soberano dos céus e da terra, e não existe nenhum outro Deus senão eu. E eu
pelo meu nome, por quem eu sou, eu vou enviar o meu filho amado para sofrer e morrer, porque eu quero salvar vocês. Como essa expressão do amor escandaloso de Deus, que quebra a lógica racional do ser humano, que é o Deus que não precisava da gente, o Deus que nós não merecemos, e que a gente tem um privilégio de poder se chamar, se quer de Deus, já é um privilégio. Ele fez tudo isso por amor a gente. Essa é a graça, é o favor imerecido. Então, quando você tiver dúvida até em relação a qual a diferença do cristianismo para outras religiões, você pode pensar isso. O cristianismo é um relacionamento ao qual o próprio Deus veio em resgate ao homem, enquanto as outras religiões é o homem com um contrato de barganha com algum ser querendo algo em troca, né? E Deus não é um gênio da lâmpada, ele é soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas aí, talvez seja um tema para um próximo vídeo. Então, um abraço, fiquem com Deus, lembre-se sempre, não só lembre os bereanos, mas seja como eles.